Ai, eu não tô mais feliz como arquiteta. Eu queria ter mais tempo para me dedicar à minha arte, às minhas redes sociais para divulgar meu trabalho como artista. Já sei, vou pedir demissão. Oiê, aqui é a Ediberte, artista de letra e muralista, e eu queria que esse processo tivesse sido tão rápido e tão fácil desse jeito aí. Mas para que a transição de carreira desse certo, eu tive que me preparar financeiramente e psicologicamente. E esse vídeo é sobre isso. No segundo vídeo que eu criei aqui pro canal, eu contei como eu comecei no mundo do lettering, e se você tiver forças, assiste a esse vídeo depois para entender como o lettering e a arte surgiram na minha vida. Eu digo forças porque, como esse foi o segundo vídeo do canal, a diferença entre os vídeos de hoje é gritante. Afinal de contas, tem uns 70 vídeos aí de distância entre eles. E eu tava começando a entender como lidar com a câmera e com o YouTube. Mas o conteúdo dele é legal, acho que vale a pena você assistir. E se você for ver esse vídeo hoje, já coloca lá nos comentários se você percebeu a diferença. E nesse vídeo, eu comentei rapidamente sobre a minha transição de carreira, mas eu não conseguia me aprofundar. Não contei como eu fiz, como eu me preparei, afinal de contas o tema do vídeo não era esse. Mas hoje a gente vai falar sobre tudo isso, porque eu sei que, assim como eu, há uns anos atrás, tem um monte de gente que tá insatisfeito com a sua profissão atual, tá frustrado, infeliz e enxerga na arte uma possibilidade de se sentirem realizados profissionalmente. E, ao mesmo tempo, bate aquele medo de não dar certo. Porque a gente sabe o quanto a arte e o artesanal não são valorizados da forma que deveriam aqui no Brasil. O artesanal já vem conseguindo mudar um pouco esse cenário aqui no país, principalmente na parte de comida, na parte de cerveja, mas a arte ainda precisa dar uns passos nesse assunto. E é por isso que a gente não pode desistir do nosso trabalho com a arte, que a gente não pode desvalorizar o trabalho que a gente faz, o feito à mão, para que as pessoas consigam ter um grau de percepção cada vez maior e entendam o quanto ele realmente vale. Pois bem, fiz uma listinha aqui com 5 passos que eu dei para conseguir fazer a minha transição de carreira de arquiteta para artista de murais. O primeiro passo foi tomar a decisão. No início foi muito difícil para mim abrir mão da arquitetura para trabalhar com a arte, porque vinha uma série de pensamentos na minha cabeça, era um misto de emoções. Vinha a sensação de fracasso, o medo do julgamento das pessoas, o medo de não dar certo, porque pensa comigo, foram 5 anos de faculdade, antes desses 5 anos, 2 anos de pré-vestibular para conseguir entrar numa faculdade pública, e todo esse tempo investido para não dar certo. Por que deu certo para as outras pessoas e não deu certo para mim? O que os outros vão pensar? Que eu sou uma profissional ruim, que eu sou uma pessoa tão incompetente que eu não consegui trabalhar na área que eu me formei. São tantos pensamentos sabotadores como esses aí que não vão ajudar em nada e só vão paralisar a gente. E tudo isso aí me paralisou por um tempo. Por mais que eu continuasse fazendo arte enquanto eu trabalhava como arquiteta, eu não conseguia enxergar ela como uma profissão. Mas depois que eu entendi que eu não era uma fracassada, que esses 7 anos de estudos não foram à toa, não foram jogados fora, mas sim que eu precisava passar por todo esse processo, por todo esse aprendizado e experiência que a faculdade e o pré-vestibular me deram para me tornar a pessoa que eu sou hoje, com as certezas, experiências e convicções que eu construí até hoje. E que eu não devo nada a ninguém, e que eu não tenho que trabalhar com alguma coisa todos os dias para satisfazer as expectativas de alguém, para que ninguém me julgue ou para manter as aparências. Eu entendi o que eu tinha que fazer, e aí sim eu tomei a decisão de que eu queria trabalhar com a arte. Deixa eu esclarecer uma coisa importante aqui. Eu não estou te incentivando a você largar o seu emprego para viver com a arte. Eu tô te contando como foi para mim, por que eu fiz isso e por que para mim não dava mais para trabalhar com arquitetura. Porque o meu psicológico e a minha autoestima estavam completamente destruídos. E eu precisava fazer isso. Tem gente que leva o seu trabalho com a arte junto com o seu trabalho de CLT lado a lado. E é muito feliz conciliando os dois. Mas para mim, isso não era uma opção. Por isso, dentro desse primeiro passo, eu te aconselho fortemente a pensar muito bem sobre isso, a não tomar nenhuma atitude precipitada, a conversar
com alguém sobre esse assunto e avaliar os prós e contras para ver se faz sentido para você ou não começar uma transição de carreira. Depois de me decidir, eu precisava me organizar, me programar para fazer essa transição. Afinal de contas, não dá pra gente pedir demissão de uma hora para outra, porque a minha arte ainda não gerava lucro suficiente para que eu pudesse me sustentar dela. Eu ainda não ganhava a mesma coisa que eu ganhava na CLT, ou perto daquilo ali pelo menos. Então, com a ajuda de um profissional em transição de carreira, a gente foi analisando ali juntos o quanto eu ganhava e o quanto eu precisava por mês para arcar com as minhas despesas e o quanto eu ia precisar economizar, juntar para criar uma reserva de emergência, para que essa reserva me sustentasse nos primeiros meses depois que eu saísse da CLT. Essa reserva de emergência é importante demais para que você consiga se dedicar sem peso na consciência, sem a preocupação se você vai ter o dinheiro no próximo mês para pagar suas contas, porque você já se organizou para isso e você tem um caixa ali guardado para essas despesas, sem depender do lucro, do pouco lucro que você ainda está tendo com o seu trabalho com a arte. Então, não atropele os passos, não inverta a ordem do processo. Tenha calma e se programe muito bem aqui. Se você está se identificando com o que eu falei até agora, se a carapuça está servindo, já se inscreve no canal, deixa aquele like, porque eu tenho certeza que você vai precisar dos outros conteúdos que já tem aqui, para poder empreender com a sua arte. Então, por isso, quando esse vídeo acabar, já começa um Bertflix. Tudo isso que eu te falei vai te ajudar a viver da sua arte e também vai me ajudar com o crescimento aqui do canal, para que eu possa continuar trazendo cada vez mais conteúdos para vocês. E esse canal precisa ser monetizado para que isso continue acontecendo. Eu invisto muito tempo na criação de conteúdo aqui do canal, mas eu sei que você vai me ajudar nesse processo porque não custa nada para você. Quando eu me organizei, eu entendi, eu sabia o quanto eu ia precisar para me sustentar durante uns 6 meses, que foi a quantidade de tempo que eu estipulei para criar essa reserva de emergência, sem depender dos meus projetos de arte. E aí eu calculei o tempo que eu ia precisar para juntar todo esse dinheiro. Com isso tudo muito bem amarradinho, muito bem definido, eu consegui estabelecer a minha deadline, o prazo final para poder pedir demissão. E esse é o item 3 da nossa lista de preparação para a transição de carreira. Porque se a gente não estabelece esse prazo para sair, acaba acontecendo duas coisas. Uma, que demora muito mais para você juntar essa reserva de emergência, porque você não tem uma data definida para bater essa meta. E aí você não cria coragem para pedir demissão, porque você vai acabar achando que precisa de um pouco mais de tempo, que dá para esperar, que você ainda não tem dinheiro suficiente. Ou seja, vira tudo uma grande bola de neve de puro caos. Eu falei duas coisas, mas foram bem mais do que duas coisas, né? Então não deixe de colocar um prazo para que você consiga bater essa meta. Um prazo realista, veja bem. Porque se com prazo a gente já pensa em desistir, você imagina sem prazo, fazendo tudo ali no freestyle, correndo solto. Muito que bem, tudo planejadinho, agora é hora de colocar a mão na massa. Nesse momento você vai precisar se dedicar ao máximo à sua marca artística, divulgar massivamente o seu trabalho no máximo de redes sociais que você conseguir, falando para todas as pessoas que você conhece que agora você também está trabalhando com arte. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal para te ajudar a vender e a trabalhar com a sua arte e eu organizei eles todinhos numa playlist chamada Fature com Arte. Então é essencial que você faça um Bertflix nesses vídeos quando esse aqui acabar. E eu tenho certeza que depois que você assistir esses vídeos, sua cabeça vai estar fritando de ideias. Aí você vai precisar vir aqui fazer um comentário nesse vídeo. Ju, você tinha razão, fazer um Bertflix me deixou com muitas ideias. Essa etapa da divulgação, com certeza, é a mais desafiadora de todas e a que vai durar mais tempo. Porque você vai precisar conciliar o seu trabalho com a CLT com o seu trabalho com a sua arte. E adivinha? Tem vídeo aqui no canal pra você conseguir fazer isso da melhor forma possível também. Ai, mas esse canal já tá muito completo. O cansaço vai bater sim, a vontade de desistir vai ser grande sim, mas você vai conseguir. Fica firme, estuda muito, monta uma estratégia e bora! Nesse momento, o que foi mais difícil pra mim foi conseguir conciliar os meus horários da CLT com a execução das artes em parede e criação de conteúdo também. Porque eu só tinha basicamente o domingo pra pintar
mural e criar conteúdo para as redes sociais. Então você já pode imaginar o que acontecia quando tinha mural, né? Era uma alegria danada, óbvio, mas era puro caos o resto da semana para poder criar conteúdo. Eu já fiz mural até em dia de feriado, porque em certos feriados eu conseguia ter folga no CLT. Então eu já aproveitava para preencher aquela folguinha ali com mais trabalho. Se eu, trabalhando de segunda a sábado, conseguir me organizar para passar por essa fase, você vai conseguir também. E ela não tem uma duração certa para acontecer. Por aqui eu acho que ela durou um pouco mais de um ano e alguns meses. Mas com você pode durar mais ou pode durar menos. Então não se compara com ninguém, não tenta se encaixar no prazo e na história de outra pessoa. Cada situação é única. E por último, o quinto item da lista: coragem de pedir demissão. Aqui você já vai estar com a sua reserva de emergência pronta, já vai estar começando a receber pedidos de encomenda das suas artes ou já vai estar vendendo alguns produtos personalizados e a demanda de trabalho artístico vai estar aumentando tanto que ela vai estar em conflito com a sua carga horária de trabalho na CLT. Quando esse momento chegar, não tenha medo. Crie todo um discurso na sua cabeça para poder conversar com seu chefe. Eu quase desmaiei de tão nervosa que eu fiquei, o coração batia disparado, mas eu criei coragem, fui lá conversar com meu chefe e pedi as contas. Graças a Deus foi tudo muito tranquilo, meu chefe entendeu e me ajudou a fazer o desligamento da melhor forma possível, para nós dois. Mas eu sei que nem todo mundo vai ter essa facilidade que eu tive. Então por isso, seja educado, seja firme e já vá para essa conversa sabendo de todos os seus direitos, que aí vai dar certo. A transição de carreira foi uma das coisas mais importantes e desafiadoras que eu fiz na minha vida. E é que me deu mais orgulho também, porque hoje eu me considero uma pessoa muito feliz com o trabalho que eu faço. Inclusive com esse trabalho novo aqui de criadora de conteúdo. E graças a essa minha decisão, a minha persistência, hoje eu consigo viver do meu trabalho com a arte. E para que você também consiga e que saiba como fazer, é importantíssimo estar inscrito nesse canal, fazer um Bertflix nesses vídeos e colocar tudo em prática. Aproveita, deixa aquele like, compartilha com alguém que está querendo fazer a transição de carreira ou simplesmente, se você quiser me ajudar, compartilha com todo mundo para que a gente possa aumentar essa comunidade de artistas que empreendem. Se você quiser ficar mais pertinho de mim, eu tô aqui nessas redes sociais onde eu mostro os bastidores e a vida real de uma artista e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!